A vingança, em sua origem, não nasce do ódio puro. Ela surge como a resposta natural da injustiça. É a voz que grita quando somos feridos. A chama que reacende quando tudo em nós foi apagado. Em seus primeiros instantes, ela se veste de justiça, de honra, até de coragem. Quem nunca sentiu o peito queimar diante de uma traição? Quem nunca sonhou com o peso do acerto de contas? Para os antigos guerreiros, vingar-se era preservar o próprio nome. Era manter a dignidade intacta diante da humilhação. Era o ato de não se calar perante o mundo, de não aceitar ser reduzido a poeira. A vingança, nesse ponto, é combustível. Ela ergue os fracos, dá voz aos silenciados, empurra o homem comum a enfrentar os seus medos. É como um sol negro que ilumina a alma ferida, prometendo devolver aquilo que nos foi roubado. E nesse primeiro passo, a vingança parece virtude, parece justiça, parece necessária. Mas a vingança não se contenta em ser apenas um impulso momentâneo. Ela cresce, e quanto mais a alimentamos, mais exige de nós. No início, parece um fardo leve, uma lembrança que nos mantém firmes. Mas aos poucos, ela começa a ocupar cada espaço do pensamento, roubando a paz do descanso e transformando o silêncio em tormenta. O desejo de devolver a dor passa a guiar escolhas, moldar atitudes, até ditar o ritmo da nossa vida. A vingança não se apresenta como inimiga, ela se mascara de propósito. Eu vivo para acertar as contas, dizemos. E nessa frase, acreditamos ter encontrado sentido. Mas não percebemos que já somos prisioneiros de uma chama que não dorme, que nos consome lentamente. A vingança, então, começa a moldar a visão. O mundo inteiro passa a ser filtrado pelo ressentimento. Não vemos mais o que é belo, apenas o que nos falta. Não enxergamos mais o justo, apenas o que foi injusto. É como olhar para o espelho quebrado. Cada fragmento reflete apenas dor. Cada pedaço nos devolve a imagem de algo perdido. O homem vingativo acredita que persegue o equilíbrio, mas na verdade já perdeu sua própria medida. A justiça que buscava se torna obsessão, e a dignidade que queria recuperar se converte em arrogância. Nesse ponto, a vingança já deixou de ser virtude. Ela não mais ergue, mas corrói, como um ácido invisível que escorre pela alma. Toda vingança se inicia contra alguém, mas termina contra nós mesmos. O desejo de punir o outro planta raízes no coração e envenena a mente. E a cada dia em que nutrimos esse desejo, o veneno se espalha. O inimigo pode esquecer, seguir em frente, reconstruir-se, mas o vingativo permanece preso, acorrentado ao passado. A dor que deveria ser devolvida se transforma em prisão. E o mais cruel é que muitas das vezes o outro sequer sente nosso rancor. Apenas nós o carregamos. Assim, a vingança nos ilude. Promete alívio, mas entrega peso. Promete justiça, mas nos rouba a liberdade. Quando finalmente a vingança é realizada, o vazio aparece. O coração esperava paz, mas o que encontra é apenas um silêncio amargo. Porque no fundo nenhum ato de retaliação devolve o que foi perdido. A ofensa, a traição, a ferida, tudo permanece. E então surge um novo inimigo, um novo ciclo, uma nova justificativa para a chama continuar queimando. É o círculo sem fim. Um homem ferido, ferindo o outro, que por sua vez gera outra vingança, e assim o mundo se afoga em uma corrente interminável de dores herdadas. O vingativo pensa que encerrou um capítulo, mas apenas escreveu o próximo. É aqui que o verdadeiro declínio acontece. O homem que se entrega à vingança perde aquilo que jurava proteger: sua honra, sua paz, sua liberdade. Ele já não mais é servo de si, mas servo da coleira.
Sua vida, antes guiada por virtudes, passa a girar em torno de um único ato. E quando este ato é consumado, ele descobre que já não há nada além do vazio. A vingança não constrói futuro, ela destrói o passado, presente e esperança. Aquele que buscava ser livre se torna escravo de sua própria fúria. O estoico aprende que não é o golpe recebido que define sua vida, mas o modo como responde a ele. A vingança é o caminho dos que se deixam dominar. O domínio verdadeiro está em olhar para a injustiça e não se curvar a ela, em seguir adiante sem carregar o peso do ódio. O inimigo vence quando você o deixa viver dentro de si. Libertar-se da vingança é libertar-se do outro. É não permitir que sua existência seja ditada por mãos alheias. A força maior não está em punir, mas em transcender. E no silêncio da renúncia, o espírito encontra sua vitória. A vingança começa como um fogo que aquece o peito, dando a falsa sensação de justiça. No início parece força, coragem, até uma missão predestinada. Mas com o tempo, o fogo que aquece se transforma em chama que o consome. O inimigo já não é apenas aquele que te feriu, mas o mundo inteiro que passa diante de ti. O que antes era clareza vira escuridão, o que era propósito vira prisão. A vingança molda o homem em pedra, duro, frio, incapaz de sentir além da própria raiva. Ela promete libertação, mas se entrega a correntes invisíveis que arrastam o espírito. E no final, quando a chama se apaga, resta apenas o vazio do que se perdeu pelo caminho. Pois a vingança, em sua essência, nunca cura. Apenas transfere a dor de um coração a outro. A vingança, quando alimentada por tempo demais, se torna identidade. O homem deixa de ser ele mesmo para ser apenas um reflexo da sua fúria. Sua vida não é mais escolha, mas destino moldado pelo rancor. Tudo que faz, tudo que pensa, carrega a marca da ofensa guardada. E mesmo quando atinge o alvo, percebe o vazio da vitória. Porque nada resta além de cinzas, e as cinzas não aquecem. A vingança o prende em correntes invisíveis que pesam mais do que aço. E o que parecia força se revela em fraqueza, e o que parecia glória se revela em ruína. Assim, aquele que buscava justiça termina sendo prisioneiro da própria escuridão. Depois da chama da vingança, sobra apenas o silêncio. O inimigo cai, o passado parece vingado, mas o coração não encontra paz. A mente, em vez de descansar, busca novos alvos para a mesma fúria. É como beber água salgada. Quanto mais se consome, mais sede se tem. A vingança não preenche, apenas escava um buraco cada vez mais profundo. E aquele que a alimenta, cedo ou tarde, percebe que o buraco é dentro dele. O vazio se torna companheiro e o rosto do inimigo desaparece. O que sobra é o próprio reflexo distorcido, ferido pela obsessão, e então se entende. O maior inimigo sempre esteve no espelho. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve e compartilhe com quem também precisa ouvir essa mensagem. O seu apoio faz esse canal crescer e traz a força para eu continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Obrigado também por fazer parte dessa caminhada e nos vemos no próximo vídeo, aqui no Herói Interno.